Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol, futebol de seleções. Carlo Ancelotti mais uma vez convocou a seleção brasileira para dois amistosos e aqui a gente vai comentar um pouco sobre a convocação. Obviamente está aqui acompanhado com meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera. O Ancelotti fazendo mais uma convocação, alguns nomes conhecidos, outros mais conhecidos ainda. Então vamos aqui analisar o que o professor Carleto está fazendo há menos de um ano da Copa do Mundo, né? Então já está naquela expectativa. Exatamente. E aqui, como a gente teve convocação há pouco tempo, se você não assistiu o vídeo, já dá uma olhada aí no canal, se inscreve, deixa seu like, já faz tudo aquilo que a gente sempre pede. E aqui a gente vai focar mais nas novidades da lista ou alguma coisa que a gente acha que podia mudar, porque também toda convocação a gente ficar falando as mesmas coisas dos mesmos nomes não faz muito sentido. Está com a convocação aberta aí, Matheus? Sei o que eu vou falando. Pode ir falando aí. Bom, de goleiros temos Bento, temos Hugo Souza, os dois já estavam na última, e a novidade da vez com a lesão do Alisson é Ederson, do Fenerbahçe, que também não é novidade na seleção brasileira. O Ederson voltando, ele pegou a vaga do Alisson, que se machucou no jogo do Liverpool contra o Galatasaray na Champions League. Não se sabe ainda a extensão da lesão, mas ao que tudo indica, ele não estaria pronto para jogar com o Brasil na data FIFA. Vem o Ederson, que já tem experiência na seleção brasileira, já foi titular em certo momento, esteve no grupo de duas Copas do Mundo, né? Eu ia falar que ele jogou, mas ele era reserva na seleção. Goleiro experiente, já viveu momentos melhores, mas é um cara de segurança. O Ancelotti conhece, enfrentou muito o Manchester City, que ele era o goleiro do time. Então acho que ele foi nessa visão. Não tem o Alisson, vou chamar o Ederson aqui, que é um goleiro já mais rodado e experiente. Eu acho que essa é a palavra que você usou mesmo. Ele foi na escolha de segurança. Não é o que eu faria, por exemplo. Não acho que faz sentido convocar o Ederson. Não acompanhei esse começo de temporada dele no Galatasaray, mas teve 2 anos bem abaixo no Manchester City. É um goleiro que todo mundo já conhece, já sabe o nível, já tem mais idade. Eu acho que o melhor Ederson, ele é reserva do Alisson, então, né, não pode nem falar que é um teste. Eu acho que valeria mais dar experiência para um goleiro mais jovem, que às vezes não vai jogar essa Copa, mas já pode preparar para o próximo ciclo. O Ederson é uma convocação que eu acho que não ajuda nem agora nem no futuro. Mas é aquele negócio, né? Se tiver problema, se os dois goleiros machucarem, o Ederson, a gente tem confiança de que ele vai conseguir fazer o papel dele ali. Exato. E quem você acha que vira titular com a lesão do Alisson? Cara, eu vi o Ancelotti falando que ele vai dar um jogo para cada goleiro. Eu vi que o Hugo Souza vai jogar um, e eu acho que o Bento vai jogar o outro. Não me lembro quem que ele falou que era o outro goleiro. Eu vi a notícia com a visão do Corinthians falando que o Neneca ia jogar pelo menos uma partida. Então, a gente já sabe o titular de uma, eu imagino que o Bento deve ser da outra, né? Porque é o cara que já vinha sendo convocado, mesmo também não tendo uma grande temporada no Al Nassr. Defensores: Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Lucas Beraldo, Wanderson e Wesley. Sem grandes novidades também, né? Você tem o Que é o Carlos Augusto, que não estava na última lista. O Léo Lins da Inter de Milão, né? Impressionante como ele parece o humorista, mas ele não é titular da Inter, né? Nesses últimos anos que a Inter estava muito bem, o Di Marco era o ala pela esquerda, mas sempre que ele entrou, ele jogava bem, era um reserva que entrava muitos jogos, né? Dá para falar que ele era escanteado no elenco da Inter de Milão, ao contrário, tinha uma boa participação. Vem dando testes para uma posição onde o Douglas Santos, na última convocação, foi muito bem. Acho que ele ganhou pontos com o Ancelotti. Então ele está tateando ali, vendo se ele consegue encontrar outros nomes. Ele destacou na coletiva de que não ia levar muitos nomes do Brasil. Eu acho que pela fase, talvez o Kaique, o próprio Luciano Juba do Bahia mereciam uma chance em vez dos nomes que foram, mas entendo ele optar pelo Carlos Augusto também. E outras novidades, né, que são voltas.
é Militão e Beraldo na zaga. Militão ele conhece muito bem do Real Madrid, acho que é um zagueiro que ele confia, que se tiver condições vai estar na Copa do Mundo. E o Beraldo, apesar de ser um reserva, é um jogador que tem muito potencial. Não sei se o Ancelotti está convocando pensando nisso, porque olhando para o que está atuando hoje, não faz muito sentido, já que a zaga titular do PSG é Marquinhos e Pátio. É, eu acho que você falou Militão, ainda mais uma convocação sem Marquinhos, é o cara para chegar e ser titular, mesmo com o Marquinhos é um cara que vai brigar para ser titular. O Carlos Augusto, ele traz uma diversidade ali, uma coisa diferente, né, igual, você comentou, na Inter de Milão ele joga muitas vezes de ala, então ele é um cara bem mais ofensivo e a gente viu o Ancelotti usando bastante 3 defensores, jogou com 3 zagueiros no final do jogo, e mesmo quando não estava com esse esquema, muitas vezes o Casemiro descia, o Bruno Guimarães descia, enfim, algum volante completava a linha de 3 ou o próprio lateral. E o Carlos Augusto é um cara que pode fazer essa ala mais avançada pela esquerda, e o Beraldo eu acho que também é igual você falou, o cara é jovem, é um cara de potencial, que está buscando espaço dele num time estabelecido na Europa, e também tem essa característica na linha de 3. Então, quem sabe o Ancelotti não pretende usar isso por mais tempo nos jogos, né. Ele fez, igual eu falei, acho que no final do segundo tempo, num dos jogos da última eliminatória, mas mesmo quando estava num 4-3-3, muitas vezes o lateral ou um volante compunha essa linha. O Beraldo é um cara que pode fazer essa função, fez algumas vezes no PSG, que também gosta de usar esse esquema de vez em quando. De meias, temos André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joelinton e Lucas Paquetá. A única novidade aqui é João Gomes, né, E o André, e o voltando André, os 2 do do Wolves. Wolverhampton, lanterna da Premier League, e confesso que não entendo a convocação dos dois, apesar de achar que são bons jogadores. Acho que eles estão num time que tá atrapalhando o desenvolvimento deles na carreira, mas eles não estão fazendo um início de temporada muito bom. Acho que eu testaria alguns outros nomes. A gente tem, olhando aqui no futebol brasileiro, a gente tem o próprio Andrés, que chegou bem no Palmeiras, está ganhando espaço no time do Abel Ferreira, o Jean Lucas, que foi convocado nos últimos jogos das eliminatórias. Então, tinham outros nomes à frente dos dois, na minha visão. O Andrei Santos, que não estava nessa lista, no Chelsea, apesar de que ele está tentando ganhar espaço no time do Maresca. Só que o Wolverhampton não está proporcionando condições dos dois desenvolverem o seu futebol de uma forma tão legal. Não sei se o Ancelotti acha que ele pode extrair mais do que eles estão rendendo. Então, são nomes que não me agradaram tanto nessa lista. É, são bons jogadores, são jovens, mas igual você falou, não vivem um grande momento. Eu acho que aqui é mais, o Ancelotti falou que não queria convocar jogadores do Brasileirão, só convocou 2, né, o Hugo Souza e o Fabrício Bruno. E assim, aí os meio-campistas aqui do Brasil, ele cortou. Aí se você for ver no futebol europeu, teria o Andrei, que ele convocou na última, tem o Ederson da Atalanta, que ele convocou na última, então eu acho que, ele ficou um pouco sem opção de jogadores que não atuavam no futebol brasileiro e que ele não tinha convocado antes para testar. E mais uma oportunidade, né, para João Gomes e André, que já foram convocados outras vezes, já jogaram bem, já foram até titulares, se eu não me engano, os 2. São bons jogadores. E uma outra coisa aqui nesse meio de campo que eu noto, Matheus, é que eu acho que o Ancelotti talvez esteja pensando muitas vezes usar uma formação parecida com a que ele usava no Real Madrid, porque a gente não tem um camisa 10 aqui, né. Se você for olhar, são todos volantes, segundo volantes, talvez o Paquetá, que, que pode fazer essa função, também pode jogar um pouco mais recuado. Mas não é um 10 Então clássico, né? É um exato. cara mais intenso. É, porque ele já jogou, no Milan, ele tinha o Kaká, por exemplo, para fazer essa função de 10. Mas no Real Madrid ele não utilizava, ele usava famosamente um meio de campo com Casemiro, Kroos, Modric, em outros momentos Valverde, Camavinga, Tchouaméni, enfim, ele tinha essa trinca no meio de campo com volantes e segundo volantes. Então aqui no Brasil, aparentemente, pelo menos para essa convocação, ele tem pensado o mesmo. Pois é, isso pode ser um sinal ruim para jogadores dessa função, no caso do próprio Neymar.
Matheus Pereira, Felipe Coutinho, que está vivendo uma boa fase no Vasco, que podem pensar em sonhar em disputar a Copa do Mundo pelo Brasil. Isso não é um bom sinal para esses jogadores. E outro ponto que eu destaco aqui também da convocação, o Gerson está virando uma carta fora do baralho, né? Ele foi para a Rússia, antes disso era titular da seleção e nas duas convocações. Depois, o nome dele nem apareceu. É, com certeza é algo a se destacar. E aqui nos E atacantes não, pode é, falar. enquanto isso, os jogadores do mesmo time dele sendo convocados. Então não dá Sim. para falar que porque está na Rússia não vai ter oportunidade. E nem esse argumento ele tem moral para usar. Ele não tem jogado na Rússia, se eu não me engano, ele estava lesionado um tempo também, então talvez tenha Uhum. relação com isso. Aqui nos atacantes nós temos Estevão, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. O Igor Jesus de volta à seleção, Matheus Cunha tinha sido convocado e machucou, então foi cortado, e o resto, os nomes que já estavam na última, sem o Rafinha dessa vez. E a Volta a dupla volta do do Real, Rodrigo. o Vini e o Rodrigo sendo convocados, mas isso aí já era uma coisa esperada, né? Dentro da normalidade, são jogadores que vão estar na Copa do Mundo. São talvez dois dos três principais nomes do Brasil hoje, né? Ao lado do Rafinha, pelo que vem fazendo no Barcelona. Gosto da volta do Igor Jesus, é um jogador interessante, ele tem umas características de jogar bem no pivô, mas também ser um atacante de movimentação, que eu acho que os outros nove que o Ancelotti tem chamado não tem. Ele tem essa característica meio única. Talvez o Pedro seja um jogador que também tem essa característica parecida. O Matheus Cunha estava convocado, mas se machucou na última convocação e foi cortado. Ele tem uma característica que eu também vejo parecida com o João Pedro. Ele é um 9, mas também pode jogar atrás de um centroavante. Ele tem uma mobilidade. Um 9,5 para a gente pode colocar dessa forma. Acho que ele é o mais Mas 10 gostei. dessa lista, é ele. É o cara que mais É, pode jogar de camisa 10. Gostei dos nomes do ataque, a gente não vê nenhum absurdo que tenha ficado de fora. Talvez, assim, pelo Caio Jorge ter se machucado na última convocação, ele dá mais uma chance nessa, mas ele quis testar outros nomes e tá tudo certo. O Igor Jesus era um cara que vinha jogando muito bem no Botafogo, já foi titular da seleção brasileira e ganha mais uma oportunidade aqui agora. Então, para mim, nada fora do normal aqui nos atacantes. Ainda mais de novo com esse negócio dele não querer convocar jogadores do futebol brasileiro, a gente nunca sabe se os caras que foram na última convocação e não voltaram nessa é porque não agradaram ou simplesmente porque ele não quis por questões logísticas. É igual você falou, o Igor Jesus é um cara com uma característica diferente, é um 9 grande, é um cara que dá muito jogo, não faz tantos gols como outros nomes aí que você citou, o Caio Jorge, o Pedro, mas é um cara que faz muita tabela, protege bem a bola, sabe fazer gol também, obviamente, tem um bom passe. Começou bem no Nottingham, quando entrou, começou a titular, tem feito seus gols, apesar de que depois ele é substituído, o time perde. E além disso, tem o Matheus Cunha, que foi titular na primeira convocação do Ancelotti, que ele aparecia no desenho tático como um 9, mas durante o jogo praticamente inteiro ele jogou mais recuado como um camisa 10, enquanto o Vinícius Júnior era o cara mais avançado do Brasil. Então vamos ver. Teoricamente, se ele for manter, o Matheus Cunha é titular desse time, né, enquanto esteve disponível e saudável, ele foi. Vamos ver quais mudanças a gente pode esperar ou não. Tem que ver o Rodrigo. O Rodrigo é a primeira que ele vai com o Ancelotti, não é? Sim, ele falou que não tinha convocado na primeira, porque o Rodrigo vinha reclamando, Pediu. não sei se de problemas físicos, pediu para não ser chamado. Na outra foi por motivo técnico mesmo, não teve nenhuma explicação de lesão. E agora ele vai ter sua primeira oportunidade. No Real Madrid, ele está disputando posição com o Vinícius Júnior. Vamos ver se na seleção isso vai ser trazido também, ou se os dois vão jogar juntos. No Real Madrid com o Ancelotti, os dois jogaram juntos por muito tempo. Mas também, né, as informações são que o Rodrigo tem pedido para focar mais na ponta esquerda, que ele queria parar de jogar na direita. Mas, igual eu comentei antes, o Matheus Cunha jogou de 10 na primeira convocação do Ancelotti e o Vinícius jogou praticamente como um camisa 9, com muita velocidade caindo pelos lados. Então, às vezes uma dupla de atacantes, os dois jogaram como uma dupla de atacante no Real Madrid por muito tempo também. Com Vamos o ver. Ancelotti. Com o Ancelotti, exato.
Então, às vezes, os 2 e o Matheus Cunha de falso 9 ou camisa 10, os 2 jogando mais centralizados. Acho que é isso, né. Falamos um pouco das novidades. Tem gente aí que não tem o que comentar, né, não tem o que comentar do Vinícius Júnior, Estevão também tem sido carta marcada, o próprio Richarlison, mais uma vez sendo convocado, apesar de que não tem tido muitas oportunidades, né. O Richarlison continua indo mesmo sem jogar muito. Pois é, eu não sei o que mais eu posso falar sobre o Richarlison na seleção. O Ancelotti gosta dele, tá dando esse voto de confiança, só que aparentemente não é um voto tão de confiança assim a ponto de bancar, de desbancar, na verdade, outros jogadores que vivem um momento melhor. Então, acho que ele entende que para o Richarlison é importante estar no grupo e por isso está convocando, mas nós temos aqui outros nomes que eu teriam minha preferência à frente do Pombo. Vamos ver, né, quando estiverem todos à disposição, quando ele for fazer a lista definitiva, quais nomes ele vai convocar para ataque. Eu acho que deve ser a posição mais concorrida, né. Eu acho que é onde tem mais Talvez a dúvidas zaga hoje em ali, dia. Oi? talvez junto com a zaga ali, as posições mais abertas. A zaga a gente não falou, mas tem alguns outros nomes. O Bremer voltou agora de lesão muito bem na Juventus e não foi convocado ainda. O próprio Murilo do Nottingham Forest foi convocado uma vez, foi botado numa fogueira absurda, depois nunca mais voltou. O Alexandre também tá de fora dessa, né. Marquinhos Então, machucado. Marquinhos machucado, a defesa também. Porque a defesa eu sinto que a gente tem mais ou menos a noção de quem são os 2 zagueiros titulares, a questão é ver os reservas. Para o ataque a gente não sabe nem quem vai ser titular. Eu tenho a impressão de que se eles conseguirem desenvolver o futebol é Rodrigo, Vini e Rafinha. Só que eles não conseguiram desempenhar tudo que podem com a camisa de seleção, ao contrário de outros antes, por exemplo, o Luiz Henrique. Chegou, jogou muito bem e não vejo argumentos, pelo que fez na seleção brasileira, do Luiz Henrique não ter um jogo como titular nessa eliminatória, para citar um exemplo. Então, nesse caso, o Rafinha nem tá. Concordo que por essa indefinição, por essa falta de bom futebol apresentado pelos atacantes, cria essa dúvida ali no ar de quem vai jogar. Com certeza. E outro nome aqui que talvez as pessoas sintam falta é o Endrick, né, que ainda não foi convocado com o Ancelotti. Agora já está saudável, tem 4 jogos já que o Real Madrid relaciona ele para a partida, apesar dele não ter entrado. E é um nome também que cada vez mais parece que está distante da convocação, né. Acho que eu já falei antes que talvez ter sido emprestado teria sido melhor para a carreira dele, mas é difícil também julgar de longe, não é a minha carreira, não é meu dinheiro, não sou eu que estou jogando, mas eu acho que se ele tivesse jogando, a gente sabe que condições de estar pelo menos na disputa ele tem. Eu não encaro tanto como uma surpresa o Endrick ficar fora das convocações, porque o Ancelotti não usava ele nem no Real Madrid. Então, na seleção brasileira, tendo mais opções, outros nomes, A gente não tem o Mbappé, né, no Brasil. ficaria mais difícil. É Se fosse verdade, tivesse o Mbappé mas entendia. o Ancelotti ele pode usar desculpa, né? Pelo menos na primeira convocação. O técnico do Endrick não usava muito ele no clube, por isso eu não vou levar. E o técnico do Real Madrid era ele, né? Acho que não sei se ele entende que o Endrick não está pronto, que falta alguma coisa para ele amadurecer. Só que hoje eu vejo o Endrick Falta minutos, né, ele como falou, né: uma "Não carta vou meio fora do convocar quem não baralho ali joga". para essa Copa, por exemplo. Vejo, acho muito difícil ele conseguir dar uma virada a ponto de desbancar os jogadores que estão indo. A gente citou. O Igor Jesus foi convocado e quando jogou foi bem. O João Pedro vive uma boa fase no Chelsea. O Caio Jorge no Campeonato Brasileiro é um dos principais jogadores. O Henrique está ficando para trás. Essa é a verdade. Com certeza, a questão é o Ancelotti falou, né: "Se o cara não joga no clube, eu não vou convocar". Mas esse nome que você citou aí, eu acho que o Endrick tem talento e potencial para ser melhor que todos eles, né. Se ele Com tivesse num certeza. time que ele jogasse, o que o Endrick precisa de minuto, o Endrick precisa de jogo, e ele tá num lugar onde ele não tá tendo. Então, acho que é mais essa questão, ele precisa de jogar. No Real Madrid, se ele acredita que ele vai ter minutos, então que ele continue lá. Se ele não acredita nisso, que busque outras formas de jogar futebol, né. Porque ficar no Hendrick, banco é um desperdício. o cara tá na mesma cidade que você.
vocês são dos times rivais, mas liga, vê se encontra com ele, conversa com o Julian Álvares e vê se foi bom ou ruim para ele ter trocado de time. Ele era reserva do Manchester City e ele tinha até mais minutos que o Endrick tem no Real Madrid, É, ele era um cara que quase um titular, jogava ali, jogar bastante. mas resolveu sair para buscar protagonismo em outro clube e hoje é um dos principais atacantes da Europa, porque não dá para falar isso do Julian Álvares. Exato, é só você olhar, por exemplo, o Vitor Roque, outro nome que poderia estar nessa convocação se estiver chamando jogador de futebol brasileiro, que estava sem destaque, foi para um lugar onde ele ia ter tempo de jogo e agora está aí voando. Então eu acho que o Endrick tem que jogar bola, tem que estar dentro de campo e ele tem que ir para um lugar onde ele vai conseguir. Se ele acredita que é no Real Madrid, então que ele continue no Real Madrid. É isso. Falamos sobre tudo da convocação Falamos sobre tudo da convocação. e quem chegou até aqui precisa fazer o quê, mano? Primeiramente, como eu já pedi antes, você deixa seu like, se inscreve no canal para a gente bater nossa meta de 250 inscritos que a gente está buscando aí, para você não perder conteúdos como esse e muitos outros que a gente tem feito. Vamos fazer, obviamente, pré e pós-jogos de todas as partidas da seleção brasileira. Comenta aqui o que você achou dessa lista também, se você concorda, se você discorda, se tem algum nome que você levaria, algum que você não levaria. Se você concorda comigo, com o Matheus, ou se você discorda de nós dois, deixe aí nos comentários que a gente gosta bastante de ler a opinião de vocês também. Indica esse vídeo para alguém que não viu a convocação, que quer se atualizar, para alguém que viu e quer ter alguém para debater as suas opiniões. Às vezes você é uma pessoa que não tem amigos, não conhece ninguém e só consegue conversar com pessoas que estão aqui na internet falando sobre os meus assuntos que você gosta. Comenta aí que eu prometo que a gente vai te responder para você não ficar sozinho. Valeu, até a próxima. Falou!